Pessoal, nessa aula de hoje o intuito é executar a instalação da função Windows Deployment Services, certo? Que é o servidor de implantação e instalação da Microsoft. O que eu quero dizer com isso? Esse servidor vai permitir que a gente possa fazer a instalação e o gerenciamento das imagens das estações via rede, certo? Então, na tua rede aí, tu vai poder fazer a instalação do sistema operacional automatizada. A gente vai poder configurar grupos de imagens, certo? Se tiver um setor financeiro, uma máquina que você queira personalizar com aplicativos para o setor financeiro, você pode criar um grupo financeiro e jogar essa imagem lá. Se você tiver um grupo que você queira personalizar para o setor comercial, com as ferramentas que ele precisa lá no setor comercial, você pode criar essa imagem e estar sempre usando essa imagem para instalar novas máquinas que surgirão no setor comercial. Para a gente instalar essa função, ela necessita de alguns pré-requisitos. Um dos pré-requisitos é que essa máquina tenha um servidor DHCP ativo na rede, certo? Que é necessário para o suporte ao Pre-boot e Execution Environment, que é para o protocolo PXE. As máquinas só vão conseguir fazer a instalação via rede através do protocolo PXE. Por quê? No protocolo PXE eu consigo dar o boot na máquina pela placa de rede. Quando eu der o boot na máquina pela placa de rede, o agentezinho, certo, do servidor PXE que vai estar no meu servidor vai conseguir detectar essa máquina que está na rede e fazer, né, o upstream das imagens para esse computador, que aí permitindo assim essa máquina fazer a instalação via rede do sistema operacional. Então a gente vai precisar desse servidor DHCP. Outro servidor que a gente precisa, ou serviço que a gente precisa implantar nesse servidor que tem na rede, é de um servidor DNS. Ele é obrigatório, né, pelo serviço de NUME, para ele achar as máquinas na rede. Posteriormente você vai colocar um NUME nessa máquina para que essa máquina consiga achar as outras estações na rede. Então ele precisa desse servidor ou serviço de DNS instalado, certo? Outra função que eu preciso, na verdade não seria função, seria um repositório, tá? Eu preciso de um repositório formatado com sistema de arquivos NTFS, que vai servir para um repositório de armazenamento das imagens. E, como sempre, nos serviços que a gente tem no Windows Server, eu preciso que você seja ou membro do grupo administradores locais no servidor, ou seja o administrador local desse servidor, certo? Para que você tenha as credenciais de fazer a manipulação das configurações nesse servidor. O Active Directory Domain Service eu não preciso instalado, porque na função que a gente vai implementar ele vai ser no formato autônomo. Eu não preciso ele integrado com o Active Directory, certo? Mas se você quiser, você instala o Active Directory e aí você pode integrar ele no seu domínio, ou seja, ele vai fazer a instalação e manipulação e gerenciamento das imagens do domínio, certo? Então aquela função vai estar habilitada para as estações de trabalhos que estão no seu domínio. Nesse modelo que a gente vai fazer vai ser um serviço autônomo, tá? Então procura aí. O Windows Deployment Service vai estar com o nome de Serviço de Implantação do Windows, que é a tradução dele para o português, tá? Marque essa opção, adicionar recurso, tá vendo que eu marquei, depois eu marquei adicionar recurso, marque em próximo. A gente instalou uma função, então a gente não vai precisar do recurso, porque ele não é um recurso. Próximo, próximo. Marque aí servidor de implantação, certo? Como a própria descrição lá está dizendo, ele vai ser o servidor onde a gente vai criar as imagens, personalizar as imagens. Então marque essa opção e marque serviço de transporte. Ele vai servir para transportar as imagens, né, na rede, tá? Ele aqui vai ficar mandando os pacotes com as imagens
ele fazer o streaming das imagens para as estações clientes. Então ele que vai ficar incumbido dessa responsabilidade. Por isso que a gente precisa de instalar essa função, servidor de transporte. Então vou marcar essas duas opções. Próximo. E instalar. O serviço é muito simples de instalar, a configuração dele também. A gente vai aguardar um pouco para que ele possa fazer a instalação. A gente pode ver, ele concluiu a instalação. Deu 100%. Se você clicar em cima da ele vai mostrar. E agora é preciso que a gente configure ele para ele poder funcionar, tá? Então vamos lá, vamos configurar esse cara. Vamos aqui em ferramentas. Vai em serviços de implantação do Windows. Veja aí servidores. Expondo essa aba. Tá vendo que ele está com uma interrogação? Como eu falo sempre para vocês, quando a gente tem uma interrogação no serviço, né, é porque ele necessita de alguma configuração ou porque ele está parado por teve algum problema. Geralmente aparece essa interrogação. Isso acontece também aqui, ó. Certo? Essa interrogação sempre vai ser de notificações quando você instala um novo serviço ou quando você instala um serviço e é preciso que você faça uma pós-configuração, após a instalação do serviço, certo? Então vamos lá. Então vamos clicar em cima do servidor 01.alunoip.com, que é meu servidor WDS. Vamos clicar em configurar. Aqui ele passa para você quais são os pré-requisitos que eu tenho para que ele funcione, certo? Que foram aquelas funções servidor DHCP, DNS, um repositório, um sistema de arquivos NTFS formatado, o Active Directory se você quiser integrar ele com um domínio, certo? Então ele passa esses pré-requisitos antes para que você não erre. Clique em avançar. Como eu falei para vocês, apesar da gente ter o Active Directory instalado nessa máquina, eu não vou fazer a instalação dele integrado com o Active Directory. Vou instalar como se a gente estivesse instalando esse servidor sem o Active Directory. Então vamos instalar ele em servidor autônomo. Ele não depende do Active Directory para o seu funcionamento, tá? Então vamos avançar. Aqui ele pede o repositório que eu disse a vocês, que irá armazenar as imagens. Esse repositório tem que ser formatado com o sistema de arquivos NTFS. Eu criei esse repositório aqui no D, tá? Da minha máquina, do meu servidor. Tá aqui D, ó. Clicar em OK. Vou botar o nome dele de imagens. Então ele vai criar uma pastinha dentro. Na verdade está botando como M aqui, né? Eu disse D, eu errei. É o M, a letra M está mapeada com a letra M. Então ele vai criar dentro do M lá uma pastinha com o nome imagens, onde ele vai armazenar todo o conteúdo que eu for criar nesse servidor de imagens. Avançar. Marque as opções não escutar na porta DHCP e DHCP V6. Configure as opções de DHCP para DHCP Proxy. O que ele está fazendo aí? O nosso servidor PXE é que vai mandar a primeira mensagem aí para as estações, para que a partir dele as estações consigam captar um endereço IP e aí consigam dar um boot na instalação. Então o que ele faz? Ele altera a porta 67, que é do servidor DHCP, para a porta 60, certo? Para que o protocolo PXE não entre em conflito na hora que for levantada essa configuração do servidor WDS na rede. Então ele já faz isso para você automaticamente, você marcando essas duas opções, tá? Então avançar. Nas configurações iniciais do servidor PXE, a gente vai marcar, existem três opções. Não responder nenhum computador cliente, caso você não queira. Eu acho isso aí uma opção desnecessária, porque
o servidor vai ficar desativado se você deixar nessa opção. Nós temos outras duas opções, que é essa opção responder apenas aos computadores clientes conhecidos. Nessa opção, você teria que ter a estação criada dentro do servidor, ou quando você tem um Active Directory, já está criado o objeto lá com o nome, uma conta computador, né, do computador que você irá instalar. Então já está criado, ele já sincroniza e reconhece essa estação. No caso da gente, eu vou colocar essa opção responder a todos os computadores clientes, conhecidos e desconhecidos. Ou seja, qualquer computador que tiver na minha rede lá, que tiver com o protocolo PXE ativado, ele vai fazer a instalação, ele vai ter a interação com essa máquina, tá? Essa opção que tem logo abaixo, exibir a aprovação do administrador, como é que funciona? Se eu marcar essa opção, o start das instalações serão permitidos se eu for no servidor de implantação do Windows, que é o servidor do Windows Deployment Service, e fazer a aprovação do cliente que está solicitando a instalação. Esse processo é um pouco chato, porque toda vez que você for fazer uma instalação, ele vai pedir para autorizar lá. Se você quiser ter um controle nesse processo, você marca essa opção. Se não necessitar disso, você deixa só essa opção responder a todos os computadores de clientes, conhecidos e desconhecidos, e avançar. Ele fez as configurações. Se a gente quiser revisar essas configurações, a gente pode clicar em cima do seu servidor, em propriedades, e aí a gente consegue manipular essas configurações aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Responder do PXE, aquela configuração que a gente fez lá, de responder todos os clientes conhecidos e desconhecidos. Aqui é se você quiser dar um atraso lá na resposta do PXE, certo? Se você tiver outros servidores de HCP na tua rede e quiser que não dê conflito com esse servidor PXE, você pode causar um atrasozinho no envio desse pacote, certo? Não é o caso da gente. Vamos passar, a gente não vai alterar nada. Aqui a gente vai fazendo uma configuração, porque o modo como a gente configurou ele foi para ser um servidor autônomo, então não precisa do Active Directory. Essa aba serve para configurações daquelas pessoas que optaram pela opção de usar ele com Active Directory. Inicialização, como é que funciona isso? A política de inicialização, ele já está dizendo aqui o seguinte: quando clientes conhecidos, né, ou desconhecidos estiverem na rede, como é que ele vai fazer a interação com o servidor PXE? Ele vai fazer a interação seguinte: para que ele entre na console de instalação do servidor WDS, é preciso que o cliente aperte a tecla F12. Tá vendo aqui, ó? Eu posso deixar isso automaticamente, sempre continuar na inicialização do PXE, continuar na inicialização do PXE executando o usuário, pressionando esse. Existem maneiras diferentes, ou nunca continuar na inicialização do PXE. Então, essa é a forma como é que vai haver a interação do cliente com o servidor WDS, tá? Então, eu vou manter essa daqui, então vocês vão ver lá, quando eu for fazer a interação do cliente com o servidor PXE, eu vou ter que apertar a tecla F12 no cliente. Em cliente, na aba cliente, se a gente fosse configurar alguma imagem pré-definida, tá? Então a gente poderia criar um arquivo autônomo. Esse arquivo diria como é que eu ia responder aquelas respostas da instalação, que é o nome do computador, a rede que esse computador vai fazer parte. Então tem como criar um arquivo chamado arquivo de resposta que vai fazer isso para mim. Isso daí a gente vai fazer uma outra aula, vou mostrar a vocês como criar esse arquivo de instalação, que é chamado arquivo de resposta. A gente não vai usar ele hoje. Em DHCP a gente marca aquelas opções de não escutar nas portas de DHCP e configurações de DHCP para indicar que este servidor é um servidor PXE. E TFTP
a gente pode marcar o tamanho do bloco, em que o tamanho do bloco no máximo, que o servidor TFTP poderá encaminhar, né, para o servidor, certo? Caso você queira aí, limitar o tamanho do pacote que vai ser no streaming das imagens na rede, não vejo a necessidade disso por enquanto aqui no nosso caso. Em rede você pode fazer a mudança das portas que o servidor vai trabalhar, certo? A gente tem a opção de obter as portas dinamicamente pelo WinSocket. O próprio Windows vai criar essas portas dinamicamente, como eu poderia especificar essas portas. No nosso caso eu vou botar aqui obter as portas dinamicamente, eu não alterei nada. Em modo avançado, a gente pode colocar aqui quem é o servidor controlador do domínio, quem é o servidor que obtém o catálogo global. Na opção que eu deixei marcada acima, ele vai descobrir isso na rede, certo? Nessa outra opção a gente pode especificar quem são esses caras. Em multicache, a forma como o multicache irá trabalhar. Então, como eu disse a você, a gente não pode criar grupos de imagens para que a gente consiga fazer a distribuição do servidor WDS para grupos distintos. A gente trabalha com o protocolo aí IP através do endereço multicast. Ou a gente deixa o intervalo que ele já predefine, ou a gente muda e coloca para esses computadores receber através do DHCP. Eu vou deixar marcada essa opção mesmo, tá? Vou clicar em OK. Sim, aqui é o seguinte. Aqui é se você não quiser criar um gargalo na tua rede. Se você quiser criar prioridades aí do link, da velocidade da taxa de transferência do servidor WDS com as estações, você pode limitar isso daí, certo? Não vamos limitar não, vou deixar essa opção aí, manter todos os clientes multicast em uma sessão com a mesma velocidade. Vou marcar OK aqui. Até agora eu mostrei a vocês opções de configuração. Agora a gente vai trabalhar com a parte das imagens de inicialização e das imagens de instalação. A imagem de instalação é a imagem que a gente vai criar da instalação do sistema operacional, tá? Para a gente fazer isso, a gente precisa de buscar um arquivozinho chamado de install.vim. Esse arquivo vem em qualquer ISO do sistema operacional que você queira criar para a instalação. No nosso caso, eu quero criar aí uma imagem de instalação do Windows 8.1 Enterprise. Então, eu peguei uma ISO do Windows 8.1 Enterprise, coloquei nesse meu servidor e vou buscar esse arquivo install.vim dentro de uma pasta que tem dentro dessa ISO chamada sources. Dentro dessa pasta source tem um arquivozinho install.vim. Então, eu vou carregar esse arquivo. Eu vou fazer o download desse arquivo, vamos dizer assim, para dentro desse diretório imagens de instalação ou para dentro do meu servidor WDS. Então, adicionar imagem de instalação. Ele pergunta se eu quero criar um grupo de imagem de instalação. Eu posso criar um grupo, eu posso botar assim, ó, financeiro, tá? Então, todos que for do grupo financeiro vão sempre usar essa imagem de instalação. Tá? Podia personalizar essa imagem de instalação. Aqui ele pede para eu buscar aquele arquivo install.vim. Ele até especifica onde é que está esse arquivo. Ó. Você coloca um DVD, procura a pasta /sources. Então vamos lá, já está espetado aqui o meu CD do Windows 8.1 nesse servidor. Está aqui ele. Eu vou entrar dentro dele, vou na pasta sources, como ele indicou. E vou abrir esse arquivo install.vim, que é o arquivo que ele necessita para estar funcionando. Então vou avançar. Se eu tivesse outras edições aqui do Windows nesse CD, existem ISOs que vem mais de uma versão, né?
né? Na verdade seria a edição do Windows. Poderia vir uma ISO com as 3 edições: o Windows 8.1 Pro, o Windows 8.1 Enterprise e o Windows 8.1, né? Que é a versão que o pessoal chama de single. Mas nesse caso, essa ISO que eu tenho é só do Enterprise, por isso só aparece para mim a imagem de instalação do Windows 8.1 Enterprise e arquitetura 64 bits. Então eu vou, né, selecionar ele e vou avançar. Agora ele está adicionando essa imagem ao meu servidor. Sendo concluído o processo, demora na faixa de uns 5 a 10 minutos. Foi concluído. A gente carregou nossa imagem de instalação. Como eu disse a vocês, inicialmente, quando a gente estava configurando o servidor WDS, ele pediu para que a gente criasse um diretório para armazenar as imagens. Esse diretório eu criei no M da minha máquina. Está aqui a pasta imagens, que foi o diretório que eu criei para o nosso servidor WDS. Se eu clicar em imagens e clicar em imagens novamente, vai estar lá o grupo financeiro com a imagem que eu criei para o grupo financeiro, que é o arquivo install.vim para o grupo financeiro. Estou mostrando só ele está localizado. Agora eu vou criar a nossa imagem de inicialização, que é o que vai dar a inicialização no sistema operacional para a instalação. Então vou adicionar a imagem de inicialização. Ele é o arquivo que está dentro da pasta sources com o nome boot.vim. Então vou lá em boot.vim, abrir, avancei. Eu vou só colocar aqui que é 8.1, para me lembrar que essa imagem de inicialização do Windows 8.1, 64 bits, já está dizendo aqui. Vou fazer o mesmo procedimento. Ele vai carregar para o servidor WDS, vai jogar naquela pasta lá no M, onde eu mostrei a vocês em imagens no grupo financeiro. Está criado nosso grupo financeiro, a imagem de instalação e nossa imagem de inicialização. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Vamos testar esse servidor WDS. Para que o serviço esteja funcionando, é preciso que a gente inicialize ele. Tá vendo que ele está com a pausa? Clique em cima do servidor, todas as tarefas, iniciar. Ok. Próximo vídeo, pessoal, vou demonstrar a vocês o funcionamento do servidor WDS, certo? E a configuração de uma imagem de captura. Até o próximo vídeo.